E é com muito carinho que eu informo que já se encontra aqui no Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus, o queridíssimo doutor Adeilson Bezerra. Ele que é meu colega, advogado, ele que também é ex-secretário de Estado da Infraestrutura, esteve presente em obras importantíssimas, a exemplo do Canal do Sertão, ele que era considerado por Anselmo Robério o mago das eleições, ele que também é diretor-presidente do IPASEL Saúde, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Alagoas, ele que é especialista em direito eleitoral, ele que é o presidente do Solidariedade, também está aqui conosco o nosso diretor comercial Geraldo Alencar, o Lauro Lima, que é jornalista, apresentador de programas de TV, como a Tambaú, dentre outras. Também está aqui o queridíssimo Rondon Caetano, o nosso amigo aqui, responsável pelas imagens, que já me fugiu o nome... Aprígio. Vila Nova, isso. Sejam todos super bem-vindos ao Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus. É um prazer, uma honra tê-los aqui conosco nesta manhã de terça-feira, dia 10 de dezembro. Super bom dia, Adeilson Bezerra. Seja bem-vindo ao embalo total do nosso eternizado Anselmo Robério, agora com a Aline Canuto e toda a sua equipe. Satisfação minha, Aline. Você está continuando, você que já estava com ele. Todo o legado do nosso querido Anselmo Robério, que eu tive satisfação de conceder muitas entrevistas, né? Parabéns por continuar todo esse trabalho corajoso, combativo dele. Quero dar um abraço ao nosso querido Valgaia, nosso eterno deputado que está nos ouvindo, desejando também ao mesmo tempo muita saúde ao Valgaia pai, né? Muita tranquilidade a Rodrigo, a Carreta, a Geraldo Alencar, o nosso GG, ao pessoal que está lá na técnica, aqui o José Rafael também, sim. Ao Leandro Araújo na técnica. Então, eu também já fiz minha prece aqui na catedral que vocês têm aqui em casa. Na capelinha, né? Eu achei uma catedral, achei até grande, enorme, uma capela abençoada. De Santa Terezinha do Menino Jesus. Vendo as fotos aqui do nosso querido Anselmo, nós nos sentimos que você está continuando todo esse trabalho. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Com certeza, Adeildon. A satisfação, Adeilson, é toda nossa, viu? O carinho, o respeito, a consideração. E claro que a gente teria que dar continuidade a esse legado do nosso eternizado gigante da comunicação, uma vez que eu dizia que Painho era apaixonado pela família. Todo mundo sabia disso, Adeilson. Agora o rádio ele amava. Aí não teve como a gente não crescer apaixonado e amando também esse meio de comunicação que é incrível. E para mim será único que não será extinguido com o passar do tempo, com toda a contemporaneidade, com os avanços tecnológicos. O raio eterno nunca morrerá, Adeilson. Perfeito. Eu lembro demais de Anselmo. Estava falando com a sua mãe agora também, a Silvana, né? Isso. Estava falando com elas, eu lembro deles desde quando eles começaram a namorar. Isso. Então, década de 80. É muito tempo, né? A gente que é daqui, nascido e criado aqui em Palmeira dos Índios, tem muito orgulho, né? De ver que os amigos continuam aqui, e sobretudo você, Aline, que não é fácil não você continuar o trabalho de uma marca que foi e que é o nosso querido Anselmo. Verdade, esse selo de autenticidade nos custa caro dia após dia, mas por ele toda a batalha, toda a luta é super bem-vinda e apreciada, porque a gente faz com o coração. E quando fala com o coração, com amor, por ele eu movia céus e terras e continuo a mover aqui na terra para manter digna a honra e tudo aquilo que ele nos deixou. E o patamar incrível, né? Que Anselmo Robério é destaque no cenário radiofônico no estado de Alagoas, Brasil, mundo. Eu sou suspeita de falar, né, Adeilson? Não, aí eu também já vou me julgar suspeito, né? Porque eu gostava muito de ser entrevistado por ele, para ele falar o que bem quisesse, né? Falar de todos os temas, né? E você está indo, já está sendo assim um melhoramento genético, que você está indo além, está indo além. Oh, glória, graças a Deus. É a abundância e misericórdia de nosso Deus Pai todos os dias, viu? E ele também, enquanto diretor-chefe executivo celestial do Embalo Total, que nos emana boas vibrações a cada novo amanhecer. Adeilson, é justamente nesse embalo que, dentre várias temáticas que poderíamos abordar nesta manhã de terça-feira, dia 10 de dezembro, eu já queria começar por aquela que jamais polemiza Palmeira dos Índios, nosso agreste aqui em Alagoas. Demarcação das terras indígenas.
seu parecer é primordial nesse momento, até porque um dos proprietários e empresários que se pronunciaram até então foi o nosso baluarte do Complexo Edival de Comunicação, Edival Gaia Filho. Semana passada ele destacou a extrema importância, e a gente sabe que está na iminência, né, para a homologação dessas terras e já chegar até ao cartório para o devido registro. Como você vislumbra isso do seu ponto de vista, não somente jurídico, mas enquanto proprietário também de terras aqui em Palmeira dos Índios? É perfeito. Eu acho que o Edival Gaia Filho, ele é um dos maiores especialistas nessa questão. Eu também dizia isso a Ricardo Vitório, e estava na época da gente fazer assim, tipo um revezamento 3x4. Lutaram demais, junto com o ex-prefeito James. Isso está tudo devidamente registrado no YouTube, né? O prefeito atual vem lutando também, mas eu vi que senti a falta da gente digitalizar, entrar numa era digital, utilizar as redes sociais, reclamar e mandar para os parlamentares, todos os deputados federais e estaduais, porque vai ser uma questão que vai transcender o parlamento, a bancada federal de Palmeira dos Índios. Eu fui a São Paulo semana passada, falei com o nosso querido presidente Paulinho da Força, que é deputado federal por São Paulo, e eu disse, rapaz, desse jeito até a Avenida Ipiranga com a São João também vai virar a terra dos povos indígenas. Então, eu comecei a organizar o próprio Instagram, a mandar para os parlamentares, e todos ali ficaram repassando, né? Porque é algo que vem desde 2010 ali, quando o prefeito era Albérico Cordeiro, perfeito. E foi feito um pouquinho a revelia da classe política. Eu digo assim, que foi feito a giz. Foi feito a giz, uma demarcação respeitando os antropólogos, né? Mas foi uma demarcação que foi feita na loucura. Você tem uma ideia, eu brinco assim, ali na Vale Dourado, esqueceram de passar na Vale Dourado e passaram por trás da Vale Dourado. Então não teve muito esse critério. Então, desde 2010, que Palmeira dos Índios está na berlinda e literalmente, como diz o nosso querido Valgaia, num bico do urubu, porque em 2010 nós passamos aqui já a presidência da Dilma 2 vezes, do Michel Temer uma vez, né? Como você avalia o governo do PT durante esse período, principalmente no que concerne à demarcação das terras indígenas? Do governo PT, você vê a questão da Dilma, a gente só tem a agradecer dela não ter feito esse desatino. O desatino de chegar e homologar uma demarcação que já estava feita desde de 2010. Né? Mas quando eu vi assim que o governo Lula criou o Ministério dos Povos Originários, eu já comecei a ficar, isso aí pode voltar com uma força muito grande. E a ministra Sônia Guajajara, né, sem muita propriedade, sem muito conhecimento de causa, né, está querendo demarcar praticamente o Brasil inteiro. Nem a terra dela lá na Amarante, lá no Maranhão, ela teve coragem de fazer. Semana passada teve Montebor, que é ali no sul da Paraíba, mais 2 localidades em Santa Catarina. Mas foram demarcadas, que é a mesma coisa de ser a Fazenda Canto. Eu disse muito isso. Se demarcarem, se homologarem a Fazenda Canto, qual é o prejuízo que tem para Palmeiras? Zero. Porque lá os índios, né, os povos indígenas já habitam. Já habitam, perfeito. E em termos aqui de Princesinha do Sertão, Adeilson Bezerra, serão mais de 7.000 hectares que entrarão nessa homologação. Você teve a Divida Vênia. É muita coisa, Adeilson. Se a gente parar para pensar, doutor Adeilson, atingirá mais de quantas mil pessoas, quantos empresários, quantas pessoas da sociedade civil, no contexto geral, quantos até proprietários também, ou possuidores até então de terra, se é que assim a gente pode denominar na seara jurídica. Você tem mais ou menos em mente quantas pessoas serão vitimizadas caso isso efetivamente ocorra aqui na Princesinha do Sertão? A princípio, por dados oficiais que nós temos, cerca de 3.000 pequenos proprietários. Certo. Pequenos proprietários, porque eu já dizia a Valgaia que às vezes as pessoas ficam achando até bom. Não, isso é o fazendeiro, é o cara que tem muita terra, o cidadão que tem muita terra. O grande produtor rural, o grande produtor. E 92% são pequenos
proprietários. Eu tenho colocado no meu Instagram depoimentos de pequenos proprietários, de gente que tem assim 4 tarefas de terra, 4 hectares de terra, que produz ali banana, milho, galinha, macaxeira, que vivem só daquilo dali. Da agricultura familiar. Da agricultura familiar, sobretudo da agricultura familiar, né? O grande, que é chamado grande, às vezes quem tem 150 tarefas, que é muito pequeno, né? Esses daí são poucos. Esses vão ter como sobreviver, mas o pequeno que vive ali é muito difícil. E outra coisa que Palmeira dos Índios está completamente errado nessa questão, o processo da desintrusão. Porque eu lhe garanto, 95% das pessoas em Palmeira dos Índios tem registro de terra, né, registrada num cartório competente. Aqui não tem poceiros, não tem grileiros, não tem invasores. E até o nome que chama, a expressão de desintrusão, está chamando de quem está aqui legalmente há 100 anos, há 150 anos, há 200, é um intruso. E em Palmeira não é, completamente diferente a situação de uma Raposa do Sol, né, de outros locais. Então, tem que ver, porque antes estava se falando que a FUNAI não iria indenizar absolutamente nada. A pessoa ia correr, ia ser enxotado da sua terra. Hoje, o Supremo Tribunal Federal já diz o contrário, não. No mínimo, tem que ter uma justa indenização prévia. Então, é um processo que, se der errado, né, se acontecer um desatino desse, eu acho muito difícil isso se coadunar, porque as pessoas têm registros. Ô, Adeilson, e as pessoas que têm registro como proprietários ou até então como possuidores, uma vez que há todo esse dilema no nosso arcabouço jurídico? Como proprietários, legalmente registrada, né, no cartório. Como proprietário. Com registro. Registro mesmo, porque quem for possuidor, esse está um pouco precário. Esse corre um pouco o risco de perder e não ser sequer indenizado. Inclusive dispor, gozar, usufruir e reivindicar todos aqueles requisitos essenciais que compõem o direito à propriedade. Exatamente. A gente utilizando para o pessoal entender, né, aquela máxima que só é dono quem registra. Pronto, isso. Né? Então, quem tiver registro, eu acho que... Quem estiver nos ouvindo agora, lá na Fazenda Canto, nas 10 comunidades tradicionais que temos aqui em Palmeira dos Índios e uma quilombola, que é a Tabacaria, é de suma importância e de bom alvitre esse esclarecimento. Doutor Adeilson Bezerra, fique à vontade. Sim, porque, inclusive, muitos dos povos indígenas têm o título de terra. Isso. Né? Isso há muitos anos também, a FUNAI comprou uma questão ali da Cafurna, eu passei por ali agora com o Rondon Caetano Pinto, vendo toda essa questão. Isso daqui tem que ser respeitado. Agora, só não pode pegar 30% do território de Palmeira como se fosse um abraço de urso, né? Porque pega ali o Cristo de Ogoiti, vai ali para Palmeira de Fora e pega até ali a subida do muro, né? Da Serra do Muro e vai até ali a Veiana, né? Quase chegando em Rua Nova. Os 4 cantos. Então, é um absurdo, porque eu conversava sempre com o Val, o Palmeira não tem essa questão de falta de terra para os nossos queridos povos indígenas. Tem que ter, sim, a estrutura lá para as aldeias, de escola, colocar internet, né? Dar condições deles plantarem. Eu mesmo, que hoje tenho um amigo que até pediu para não ser revelado, mas me deu hoje um cacho de banana, me deu frutas. Isso é bem típico, né? Típico, da gente, né? aqui. Estou levando para produzir. Né? Para produzir não, para consumir, né? Mas Palmeira, o que é que eu quero dizer dessa PEC? Porque fizeram uma lei de um marco temporal. Sim. Aí o Supremo Tribunal Federal disse é inconstitucional, que é aquela que diz que quem estava na sua terra até o dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição, estava salvo, estava dentro. Mas nesse período praticamente não existia povos originários em Palmeira dos Índios. Aí a lei, estão fazendo uma outra, vai ser inconstitucional. Aí qual é a salvação? É uma PEC que já está tramitando desde o ano passado, que é de relatoria do senador Esperidião a mim. Essa sim, essa vai passar e só tem um artigo mesmo, que é esse de quem que mantém o direito daquele indígena que estava antes da promulgação da Constituição. É só um artigo mesmo. Direito adquirido, poderia invocar-se. Exatamente, de povos originários. Então, não é muito o caso de Palmeira. Então, se tiver alguma alteração, vai para a Câmara Federal.
Eu lhe garanto, pelos contatos que eu já fiz, dos 513 deputados, pelo menos 450 são favoráveis a essa PEC. De 513 que temos hoje nos representando no Congresso Nacional. Qual é a nossa torcida, querida colega advogada? Que o presidente Lula não faça esse desatino. Aguarde pelo menos a tramitação da PEC, que é o Congresso que deve legislar sobre esse tema. E Adeilson Bezerra, você acredita que há uma inércia, doutor, do poder público, principalmente na esfera municipal, ou que fica jogando de ambos os lados? Porque para a classe indígena, os povos tradicionais, é repassado uma coisa, para a classe dos proprietários, os pequenos, médios produtores rurais, como você ressaltou, outra coisa. Uma das preocupações do nosso baluarte aqui do Complexo Advogado de Comunicação, quando semana passada a gente dialogando acerca dessa mesma temática para lá de importante, que está atormentando o coração de muitos palmeirenses, principalmente com os posicionamentos, né, ultimamente que a gente teve, tanto da ministra quanto do próprio presidente, enfim, era isso, que há uma inércia da classe política dos nossos atuais representantes, não só poder executivo municipal, poder legislativo municipal, poder legislativo estadual, divulgar enquanto seus mandatos, quanto deputado estadual, diz que era uma luta acirrada com os ministérios, com o presidente, os anteriores presidentes da República do nosso país. Você vislumbra isso também, que na atualidade há essa omissão, há essa inércia, que eles poderiam fazer algo a mais para não trazer tantos prejuízos para a nossa amada terra do amor, Palmeira dos Índios? Sim, é boa pergunta, porque se não fosse a nossa querida bancada federal, Palmeira dos Índios já tinha sumido um terço do mapa, né? Tá, nós teríamos uma reserva indígena, mas nossa bancada federal... Você acredita que é atuante, a atual bancada federal de Alagoas? E dou nomes, porque o senador Renan tem lutado muito com isso daí. Depois o Isnaldinho Bulhões, que eu conversei com o deputado Isnaldo Bulhões sábado, agora, preocupadíssimo com isso. Essa demarcação. Né? Evidentemente que os prefeitos locais, todos eles, de certa forma, tirando Alberto Cordeiro, a quem eu imputo muito essa responsabilidade de ter sido um pouco frouxo e conivente com essa questão, todos os governos de Alagoas, do estadual, eles também lutaram muito, né? Acredito que o governo local hoje tem que lutar e lutar ainda mais, porque é uma questão que não dá muito para a gente ficar em cima do muro. Perfeito. Você tem que chegar e dizer qual é a sua posição à população, mas você não vê praticamente nenhum vereador chegar, se manifestar sobre essa questão. Lamentavelmente, não é você ser contra os povos indígenas, Jamais. É dizer que aqui não tem falta de terra para os mesmos. Até porque os proprietários que até então estão na posse, né, na propriedade dessas terras, diz que são amigos da maioria dos nossos povos tradicionais, não tem nada contra e até alimentam o direito daqueles que realmente assim o detêm. Mas que há toda essa controvérsia, esse dissabor, porque acreditam que os nossos representantes poderiam agir melhor, uma vez que, doutor Adeilson Bezerra, as consequências, por exemplo, não só na agricultura familiar, como a gente retromencionou, mas também questão da economia em si, a circulação da renda. Eu já vi aí escritos que Palmeira dos Índios poderia se reduzir a quase nada, e ficam citando até Arapirá, quando a gente perdeu na antiguidade. Seria outros relatos, eu já vi que seria uma catástrofe. Sim, em termos econômicos falando e social. Perfeito. Você acredita que chegará a esse ponto, caso isso se concretize? Você vê, né? Palmeira dos Índios foi a última área, ainda é a última área que não foi demarcada, né? Isso a gente deve à bancada. Tá igual o concurso dos cartórios, né? O Brasil todo foi, mas a gente tá lá na retaguarda, mas a gente sabe que uma hora vai sair, né, Adeilson? Isso é que não pode, né? Eu, parafraseando, o Val Gaia e Ricardo Vitório, a gente realmente vive no bico do urubu, sempre pedindo aos governos estaduais, municipais e, sobretudo, ao presidente da República ou presidenta da República de plantão que não faça. Eu acho que tem que ser resolvido agora com essa PEC. É necessário que a gente se mobilize além da nossa bancada federal, muito além, né, se organize com quem é líder de partido em Brasília e se resolva essa PEC. Com essa PEC,
e nós estamos completamente salvos, né? Acaba com isso, porque Palmeira dos Índios, os valores das terras, para quem é proprietário, para quem negocia, para quem vai uma coisa, diminui muito. Eu estava falando com vários corretores que vendem propriedades pequenas e grandes, o mercado aqui está pifado. Então é uma cadeia de coisa que vai acabando com o município. E é bom que as pessoas que estão nos ouvindo agora tenham em mente que não adianta vibrar com essa questão, não. É o município que vai praticamente se acabar, porque mais de 90% é de pequeno proprietário, né, da agricultura familiar. Então eu estou nesse momento, Aline, me juntando a quem já está nessa luta há mais de uma década, né, incessante, colocando novos elementos, né, digitais, a gente utilizar muito, por exemplo, aqui o seu programa, que vai ser gravado, que está sendo gravado, que fica aqui no YouTube. Sim, já tá ao chegar, vivo, nossa live. fazer trecho deles, Perfeito. mandar para a bancada federal, mandar para os líderes de partidos, porque, sobretudo, essa bancada ruralista entende que Palmeira dos Índios é completamente diferente. Eu utilizei das redes sociais para colocar, Geraldo, um discurso de Renan Filho, quando ele era deputado federal, e está lá. Está bem marcado, ele explicando ao presidente da Câmara, ao presidente do Congresso Nacional, que Palmeira não existe desaldeado. É uma situação completamente diferente. Então a gente tem que... Todo mundo de Palmeira dos Índios que já votou, Geraldo votou no deputado federal, que é o nosso querido Alfredo Gaspar. Alfredo. Eu Gaspar. votei em outro, outros votaram em outro. Então a gente tem que levar isso a sério e mandar, porque não é uma guerra de uma pessoa só, não é? A gente não tem essa guerra com os índios. Coletivo, né? Um coletivo. Então acho que quem gosta de Palmeira dos Índios, quem aqui já viveu, quem vive aqui, quem tem o seu negócio, o comércio, tem que se juntar completamente nesta causa. O negócio é tão prolixo que a gente teria que papear aqui uma manhã inteira, tanta coisa. Inclusive, Adeilson, você é até sabedor de um parque aquático, Graciliano Ramos, que estava agora para ser já entregue à coletividade palmeirense e também está embargada aí no meio dessa problemática toda. Lamentável. Inclusive, muito dinheiro público investido. Isso é horrível. Eu até, inclusive, gravei lá em frente ao parque aquático, né? Achando também um absurdo, porque trava a nossa economia. Turismo. Mas esse é um dos motivos. Mas em fazendo uma pesquisa mais profunda, eu notei que também estava faltando a licença ambiental. Jesus. Aí estava faltando a licença ambiental, que eu acho que hoje já deve estar resolvido, porque não se pode começar nenhum empreendimento certeza, era isso que eu ia sem mencionar licença agora. ambiental. Então, além do Que problema falha. da demarcação, de estar em área demarcada, tinha essa questão A ser ambiental. observada. Por quê? Eu estranhei logo, Aline, porque tem várias casas ali, quem conhece ali o sítio Jarra, Sim. o Chucuruz para baixo, ali perto da Perfeito. fazenda Durval, tem muita gente que está construindo chácaras. Ô, Jesus. Chácara mesmo, colocando piscina, colocando tudo Sem isso. ter noção. Demarcação não proíbe, o juiz disse, não proíbe você construir. Você pode construir com o risco de saber que pode ser homologada pelo presidente e você Exatamente. ser expulso dali. Despejado. Então, o grande problema do parque aquático, que se diga a verdade, foi a licença ambiental, aliado a estar numa área demarcada, mas repito, a área demarcada por si só, segundo o despacho do juiz, não impede construção. Adeilson Bezerra, meu querido doutor Adeilson Bezerra, colega de profissão. Rapaz, o tempo é cruel, temos 5 minutinhos para encerrar a edição. Seu domicílio eleitoral permanece em Palmeira dos Índios. Permanece. E não vou tirar, porque às vezes a gente passa muito tempo sem vir na cidade e quando chega a eleição, pelo menos a gente vê alguns amigos, vira autoridade, é Geraldo pedindo voto, é outra pessoa pedindo voto, é um amigo, então a gente fica bem relevado nesse momento, né? Querido doutor Adeilson, mas o que eu iria falar, rapaz, é porque seu nome foi bem cogitado mesmo, esse último pleito agora, como um dos possíveis, né, assim, que elencasse o nome para o Poder Executivo Municipal. E eu vi diversas pessoas abraçando essa ideia.
E aqui também fazendo um pouquinho de retrospectiva, me recordo de Anselmo Robério quando já mencionava isso. E até Painho era bem mais enfático, viu, doutor Adeilson? Painho dizia que a eleição em Palmeiras dos Índios é decidida a partir do mago das eleições, quando faz o análise técnico dele, como analista político, cientista eleitoral. É muito gratificante isso, principalmente porque você é conterrânea da terra. Não, é perfeito. O Anselmo teve uma questão dos professores, dos precatórios. Perfeito, Adeilson. O nosso escritório aqui terminou, a gente não entrando muito, mas assim, em Maceió nós vencemos, foi uma luta grande ali. Em tempo real, foi feito de maneira correta os precatórios de Palmeiras dos Índios, essa questão dos descontos de imposto de renda de 27,5%. Como é que o doutor Adeilson ainda vislumbra isso? Não é ficar em cima do muro, não, viu? Em nenhum município do estado de Alagoas foi feito correto. Em nenhum, porque não se pode descontar o imposto de renda dos professores. É uma tese que você levanta lei federal, há muito tempo. E lei em Maceió, federal, ficou assim destacado esse recurso pelo Tribunal de Justiça, o Ivan Brito, o desembargador ficou, e nós estamos lá na luta. A advogada é inclusive a minha filha. Então, todos os municípios fizeram errado, não foi só Palmeira, digo mais. É passível de anulação e recurso. Sim. Todos os municípios brasileiros, eles foram orientados pela Associação Nacional dos Municípios a procederem dessa forma. Então, eu achei que, do ponto de vista jurídico, todos erraram. Muito bem. E as pessoas que se citam prejudicadas ainda dá tempo de recorrer, não é isso, doutor Adeilson Bezerra? Diversos relatos, você bateu num ponto-chave aqui crucial, que eu estava tentando me recordar também esses precatórios, e você levantou essa bandeira que os descontos eram indevidos. Então, quem se sentir injustiçado, corra atrás dos seus direitos. É perfeito. E no tocante das eleições, né, essa questão das coligações, é porque a gente faz pesquisa. A pesquisa, né? Eu iria entrar mesmo candidato a prefeito, mas vi, Geraldo, que o negócio estava um pouco apertado, né? Estava difícil ter uma terceira via. Eu vi ali, né, que evidentemente o Júlio estava forte, a candidata, a nossa querida tia Júlia, estava pegando toda a parte boa do Júlio e rejeição quase nada. Do outro lado, já a nossa querida Mozabelle Ribeiro, e não tinha espaço para a terceira via. Com quem entrou na terceira via, eu conversei com o Cristiano, com também o Gervásio Neto. Gervásio Neto, conversei e disse: eu não estou vendo espaço para a terceira via. Não tinha. E doutor Márcio também foi quase que essa mesma expressividade que o amigo ressaltou aí. Ele falou de uma pesquisa que tinha em mãos e que talvez não iria oficializar a candidatura dele em circunstância. Pronto, eu fiz 3 pesquisas de consumo interno e notei que não tinha terceira via. Então, como eu sou aliado do governador Paulo Dantas, ele me pediu para fazer essa aliança com o Júlio César e com a tia Júlia, e naturalmente você sendo de governo, né, você faz uma aliança porque você está ali no grupo do governador Paulo Dantas, né? Isso. O Júlio aliado dele, aí não tinha sentido eu ir para um outro grupo. Então, atendi a esse apelo de grupo político, né? O Geraldo sabe, a gente que está no grupo político, né? Você vai ali no jogo. Tem que abraçar, mas não descarta a possibilidade de um dia realmente disponibilizar o teu nome, né, aqui para o colégio eleitoral da 4ª maior cidade do estado de Alagoas, Palmeiras dos Índios. Isso é um sonho de quem é da cidade, você se tornar prefeito, né? Eu digo assim, eu não fui candidato realmente porque não quis, porque quando você tem um partido político, Solidariedade, sim, e dele já falando que eu fui a São Paulo, era justamente para a gente fazer uma federação com Solidariedade, com PSDB, com PRD, com PV e com Cidadania. 5 partidos fazer uma federação partidária, e na qual eu ficaria como presidente dessa federação. É isso que se está se desenhando, porque nós tivemos o melhor resultado entre esses 5 partidos aqui em Alagoas. Então, eu só fico no Solidariedade se ele fizer uma federação. Com o PSDB está certo, mas tem que aumentar, porque a gente depende muito de tempo de TV e de rádio e de recurso de fundo
partidário, né? Para você ter o combustível, para você se mobilizar. E angariar mais adeptos, né? Sim, sim, sim. Meu querido doutor Adeilson Bezerra, meio-dia, Aline Canuto não tem mais tempo. Eu quero lhe agradecer, tá? A sua presença aqui para lá de significativa neste dia 10 de dezembro. Agradecer ao nosso diretor comercial do Complexo Edivalgaia de Comunicação, Geraldo Alencar, ao Rondon Caetano, ao nosso jornalista também que esteve presente aqui conosco, Lauro Lima, ao Aprígio, se eu não estou equivocada, pronto. E dizer que o Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus, o programa Embalo Total, está de portas abertas para quando um amigo assim estiver na terrinha, será super bem-vindo para a gente papear, dialogar sobre diversos temas, né, que nos envolvem no dia a dia. Gratidão por tua participação nesta terça-feira aqui no Embalo Total. Eu que agradeço, e lembrando que hoje é aniversário de um primo meu, do Onofre. Não sei se vocês conhecem. Esquecido, Onofre Raimundo. Rapaz, uma pessoa, uma figura ilustre também aqui em Palmeiras dos Índios. Se der tempo, eu tomo um Guaraná com ele antes de ir para Maceió, né? Mas muito obrigado, GG. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado ao grupo Edivalgaia. Da gente sempre estar colaborando, né, com alguma posição, sem fazer uma crítica contundente a ninguém, mas colocando algum tema relevante para a sociedade. E parabéns, viu? Eu que agradeço, doutor Adeilson. Estamos juntos para o que precisar.